Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos aqui, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, e dedicarmos esse tempo especial, saindo das nossas casas, nos preparando para nos reunirmos com a família de Cristo e buscarmos ao Senhor de uma forma especial. Buscamos Ele todos os dias, devemos fazer isso, mas é um desejo do coração do Pai que a gente se reúna como igreja, que a gente congregue com os irmãos e também juntos, venhamos a louvar a Ele, a adorar a Ele e a ouvir o que Ele tem para falar conosco. E viemos aqui para isso, não é verdade? Amém? Todos nós, Eu vim aqui para isso e eu acredito que você também veio aqui para isso. Então, que a gente possa realmente se conectar com os céus nessa noite. A presença de Deus está aqui, mas Ele vai se revelar, Ele vai falar com aquele que, com todo o coração, desejar e buscar isso. A presença dEle pode estar aqui, Ele pode se mover, mas aqueles que não estão abertos para isso, estarão aqui como meros espectadores. E que esse não seja o nosso caso. Eu separei um texto que eu gosto muito, de uma mulher chamada Lídia, com certeza você já leu também na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz assim, uma das mulheres que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então ali Paulo e alguns discípulos ali estavam na beira de um rio ali, não sei, numa praia, e ali eles se reuniram para orar. E enquanto eles oravam, ali estavam umas mulheres, e essas mulheres começaram a conversar com eles, e eles começaram a pregar para essas mulheres. E o que me chama a atenção é uma delas que se destaca, essa chamada Lídia. Fala que ela era temente a Deus, e o Senhor abriu o seu coração para que ela entendesse a mensagem de Paulo. Por que será que Deus abriu o entendimento, o coração, para que ela entendesse? Porque ela estava ali desejando. Ela queria algo mais, ela queria essa conexão com Deus, ela queria a revelação dos céus, então ela estava com o coração dela totalmente ali. Não estava lá na preocupação da semana que ela teve, os dias difíceis que ela estava tendo, mas ali ela estava conectada com o Pai, e o Senhor, percebendo isso, então abriu o coração dela para que ela entendesse a mensagem que Paulo estava pregando. E aí ela quis ser batizada já, porque a gente vê que isso, esse coração, que ela teve o coração ali quebrantado, o coração aberto para ouvir, entender, compreender. Então, logo ela se converteu ali mesmo, tendo sido batizada, bem como também os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu a isso. Então, logo ela já começou ali a se dispor a servir, ela entendeu o que estava acontecendo, quem era Deus, Jesus na vida dela, e ela imediatamente se dispôs, se rendeu, se entregou e passou a servir ao Senhor. Então eu trouxe essa palavra para que nós estejamos aqui com todo o nosso coração, desejando, ansiando, buscando que o Senhor se revele a nós, que Ele abra o nosso coração, que não seja só mais um dia, como uma rotina, como um costume, vamos para a igreja porque hoje é dia de ir para a igreja. Que não seja dessa, talvez a gente veio, chegou aqui dessa forma, vamos porque hoje é dia de ir para a igreja. Vamos, hoje é dia de ir para a igreja, e lá o Senhor vai falar comigo, eu quero, eu desejo isso. Então que essa seja a minha e a tua oração nessa noite, amém? Vamos nos levantar, então vamos estar orando a respeito disso, se conectando mesmo com o céu, e a senha é a fé. É uma fé com todo o teu coração. Você agora se concentre mesmo no Senhor, entregando para Ele tudo aquilo que te distrai, que pode te tirar de ouvir a voz dEle, que pode te tirar da presença dEle, que você entregue a Ele. E que você esteja aqui, ou buscando, como essa mulher, com todo o coração, com toda a fé que há no teu ser. E Ele certamente vai abrir o teu coração, o teu entendimento, para que você o ouça, para que você seja tocado, para que você venha tocar nele, e para que você saia daqui transformado, para que você saia daqui decidida a ser uma cristã mais fervorosa, um cristão mais fervoroso. Que Jesus venha fazer a diferença na minha e na tua vida, assim como fez na vida dessa mulher.
Que hoje seja uma noite de nós termos esse encontro com o Pai. Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. E nós estamos aqui, Pai, agora nós nos rendemos totalmente a Ti, Jesus. Declaramos que viemos aqui por Ti, Jesus, porque temos fé no Deus vivo que nós servimos. E nós queremos ter esse encontro contigo. Nós não queremos estar aqui apenas observando, apenas ouvindo alguma coisa, apenas cantando. Não, nós queremos estar cantando, louvando, adorando o Teu nome. E nós queremos estar aqui não apenas ouvindo alguém falar, ouvindo uma mensagem, ouvindo alguma coisa, mas nós queremos ouvir a mensagem dos céus, a mensagem do Teu coração para o nosso coração. E que isso venha trazer vida onde possa estar existindo morte. Que venha trazer alegria onde possa existir tristeza em algum coração aqui, Jesus. Que a Tua santa palavra revelada na vida de cada um aqui nessa noite, Pai, venha a ser a mudança que cada um está precisando, está buscando nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Queremos Te louvar nesse momento. Queremos Te adorar. Bendizer o Teu nome com toda a força que há no nosso ser. Venha receber o louvor e a adoração que faremos nesse lugar a Ti, Jesus. És mais que bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor tem liberdade de estar nesse lugar. Oh, Jesus, Tu és o nosso convidado de honra nessa noite, Pai. Fique à vontade, Jesus. Se manifeste nesse lugar. Toca-nos e queremos tocar o Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós começarmos esse momento de louvor, ou darmos continuidade, né? Pois a nossa adoração começa desde que nós acordamos até onde nos deitamos. E eu gostaria de ler o que diz lá em Salmos 36, versículo 9, que diz assim: Pois em Ti está a fonte da vida, graças à Tua luz vemos a luz. Então, se no Senhor é a fonte da vida, não há decisão mais correta que nós poderíamos tomar do que entregar as nossas vidas a Ele, pois ela estará nas mãos daquele que a criou para ser da maneira como ela é. Então, que realmente essa possa ser uma decisão do nosso coração, em adorar, em louvar e entregar as nossas vidas a Ele. Amém?
Uma vez que eu coloquei
Pode fechar os teus olhos nesse momento. Nós sempre dizemos que há um vazio dentro da alma, dentro do coração de cada um de nós, exatamente do tamanho de Jesus. Uma das coisas mais importantes para cada pessoa ao redor desse mundo é ter um lar ao qual ele pertence, é ter uma família ao qual ele pertence, é ter um pai ao qual ele pertence, é ter um lugar onde ele possa voltar para casa. Eu queria que você pensasse nesses termos, mais em relação aos céus. O nosso coração pertencendo a Jesus, a nossa vida pertencerá a Ele também. Nós teremos um lar no final de tudo, nós teremos um lugar para voltar para casa. Afinal de contas, nós saímos de Deus e para Deus nós voltaremos, pela graça do Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz. Papai, nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Senhor possa nos convencer, Senhor, para arrancar do nosso coração todo trauma, toda dor, todo sofisma, tudo aquilo que tenta roubar o Teu lugar em nossas vidas. Nós estamos voluntariamente, Senhor, com o nosso entendimento, com o nosso coração, entregando-nos a Ti mais uma vez, declarando que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos amou de tal maneira que nos comprou das mãos do inimigo. Pai, nos comprou das dívidas geradas pelos nossos pecados. Que nessa noite o Senhor esteja refazendo a identidade, Senhor, de cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus. Que todo temor, que todo medo, que toda angústia vá embora, e que a paz que excede o entendimento, o amor que excede o entendimento venha preencher os nossos corações. Que o Senhor possa estar escrevendo, reescrevendo, ou, Pai, recolocando, Senhor, o nosso nome no livro da vida, Senhor, no nome de Jesus. Pai, que toda desconfiança de que o Senhor não nos ama, todo medo, todo temor de que não somos amados, queridos, desejados, possa dar lugar à convicção que o Senhor, amado, diz na Tua palavra que nada pode nos separar do Teu amor, Papai. Nada pode nos separar do Teu amor, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem potestade, nem principado. Pai, nada pode nos separar do Teu amor. Que nós possamos desfrutar nessa noite desse amor intenso, desse amor poderoso, desse amor que é realmente radiante, Senhor. Que nós possamos desfrutar desse amor que realmente nos satisfaz. Nós clamamos, Senhor Jesus, por uma medida de contentamento, de alegria sobrenatural. Que nada nos faça, Pai, perder de vista o quanto nós temos valor diante dos Teus olhos. É possível, Senhor, que as circunstâncias estejam nos fazendo perceber erradamente, Senhor, que não temos valor, mas que o Seu amor venha nessa noite e entre em ação nos nossos corações e nos mostre, Senhor, o preço que o Senhor pagou. E isso venha realmente, Senhor, nos fazer lembrar que o amor realmente nos atribuiu valor, Pai, no nome de Jesus. Se você crê e concorda, desafio você a dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Temos um rebolsense, temos uns iratienses também, né? E bastante rio azulense. É assim que chama, não? É, então também. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que, né, realmente saíram das suas casas hoje, que decidiram, né, ter um encontro com Jesus. Assim será, né? Se nós saímos para ter um encontro com Jesus, nós teremos um encontro com Ele, porque Ele não fura nos encontros, né? Às vezes a gente dá uma furadinha, né? Mas Ele não. Se Ele marcar um encontro com você, Ele vai estar lá esperando você. Amém? Queria compartilhar um pequeno trecho das Escrituras que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, um pequeno texto com grandes verdades, com grandes e profundas verdades, né? Mateus 6, 21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse é um texto que faz a gente ter uma percepção, né? Não apenas geográfica, mas espiritual, de onde muitas vezes o nosso coração anda, né?
as coisas de valor para cada um de nós. É interessante a gente falar que algumas coisas que para mim têm valor, para outras pessoas não têm valor. Algumas coisas que para vocês têm valor, talvez para mim não me atraia tanto, né? Mas algumas coisas são comuns para todos os homens, para toda a humanidade, né? Algumas coisas têm grande valor para a maioria das pessoas nesse mundo. E aí nós temos um entendimento de que o nosso coração, embora ele nunca saia do nosso corpo fisicamente, ele anda passeando por vários lugares, né? E aqui a palavra diz que nós precisamos entender, né, que onde estão as coisas valiosas aos nossos olhos, aí nós colocamos o nosso coração. Se você, marido, ama a tua esposa, né, você coloca o teu coração nela, o teu coração está conectado com ela. Se esposa, você ama o teu marido, né, você está colocando o seu coração nele, né? E acima de tudo, se nós amamos o Senhor, o nosso coração tem que estar, né, conectado com ele, voltado para ele, e não, né, para as coisas que concorrem com Deus, né? Todas as nossas reuniões nós temos esse momento, né, de cultuar a Deus, de adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria desafiar você a um exercício de fé, a tirar os nossos corações daquilo que o mundo tem colocado, né? O mundo gira em torno do que diz respeito ao dinheiro, né? Tudo que o dinheiro compra atrai o mundo, mas nós não estamos mais no mundo. Continuamos dependendo das finanças, precisamos dos recursos, mas o nosso coração não pode depender do dinheiro, amém? Nessa noite eu queria desafiar vocês a realmente adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas de vocês, e dessa maneira, né, colocar o coração no Senhor e a esperança nele, e a expectativa nele, e depender dele, amém, queridos? Vocês podem fechar os olhos, vamos orar para que o nosso coração realmente esteja focado no Senhor. Papai querido, nessa noite, Senhor, nós não estamos aqui ignorando a necessidade de ninguém, Senhor, pelo contrário, nós entendemos perfeitamente, Senhor, que cada um de nós tem as suas necessidades e que muitas delas são supridas através dos recursos que, Pai, humanamente nós conquistamos através do nosso trabalho, mas nós entendemos pela Tua palavra que nós não podemos amar o dinheiro, que nós não podemos amar os recursos, que nós não podemos amar aquilo que Ele pode conquistar, o que Ele pode comprar. Nós precisamos amá-lo, Pai, Senhor, acima de todas as coisas. É isso que a Tua palavra nos diz, e que nessa noite o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, para que de fato, Senhor, Mateus 6,33 se estabeleça, Pai, que possamos amá-lo acima de tudo e de todos, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a provisão do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada lar, que todas as necessidades de cada um que aqui está sejam supridas no Senhor, e que, Pai, quando os recursos vierem, quando a provisão vier, quando a abastança vier, quando, Pai, chegar uma fase da nossa vida que nós tenhamos mais do que o suficiente, Pai, que nós continuemos com os nossos olhos fixos no Senhor, com gratidão, com entendimento, que o Senhor é a fonte, Senhor, de toda riqueza, de toda provisão, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos até o dia de hoje, por aquilo que o Senhor colocará nesses dias, e por aquilo que, Pai, o futuro, Pai, está sendo preparado para nos entregar, no nome de Jesus. Que cada um de nós tenhamos sabedoria para administrar, Pai, sem colocar o nosso coração ali, voltando simplesmente, Senhor, todos os dias o nosso coração, a nossa esperança, a nossa expectativa ao Senhor, Deus de todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Se vocês vieram preparados para dizimar, para ofertar, podem fazer isso nesse momento, né? Pode fazer aqui no gasofilácio, ou pode fazer também pelos meios eletrônicos, amém? Enquanto, né, vocês fazem aí os dízimos e as ofertas, eu queria chamar as crianças para cá. Vamos lá, crianças lindas, nós vamos orar com vocês e por vocês, e vocês vão ter um momento precioso, né, de aprendizado lá na classinha, amém? Vocês podem estender as mãos para cá, queridos? Vamos abençoá-los. Amém, papai querido, obrigado, Senhor, por essas crianças lindas, Pai, que o Senhor diz que o Senhor criou para ser a tua imagem e semelhança. Pai, nós temos essa convicção que realmente o Senhor está trabalhando em nossas vidas, e assim como o Senhor trabalha nas nossas vidas,
como adultos na fé, o Senhor também está trabalhando na vida delas, que elas possam crescer em graça, sabedoria, aprendendo, conquistando, fluindo, Senhor, debaixo dos dons do Teu Espírito, debaixo da Tua graça, debaixo, Pai, da Tua orientação, que elas possam realmente, Senhor, ganhar dia após dia mais discernimento, mais maturidade, Senhor, e que elas continuem, assim como a Tua palavra diz, Pai, atraindo os Teus olhos, Pai, conquistando o Teu coração, que elas também sejam conquistadas pelo Senhor, que elas tenham os seus olhos voltados para Ti, no nome de Jesus, que elas experimentem a alegria sobrenatural de ser um filho, de ser uma filha de Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Podem ir. Glória a Deus, queridos. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Espero que, assim como a Vilma ministrou aqui na abertura do culto, nosso coração esteja aberto, mais do que aberto, esteja ansioso, com sede, Você se lembra assim de um dia que você trabalhou lá no pesado, debaixo do sol, que você não via a hora, de chegar em casa ou de pedir para alguém levar até você uma jarra bem cheia e bem gelada de água, Que parece que a nossa capacidade de beber aumenta, quando nós estamos com calor, quando nós estamos, assim, trabalhando no pesado, Então, que nessa noite, embora eu deseje para vocês um descanso, mas eu espero que vocês estejam assim, com aquela sede, com aquela vontade, que você toma um copo e ponha mais, toma mais um copo, ponha mais, que vocês possam estar interagindo assim com Deus, dizendo: Deus, manda mais, porque aqui tem espaço, amém? Você pode falar com Deus aí no teu coração, de Deus, não quero pouca coisa, minha sede está grande, minha fome está grande, e eu quero ser saciado pelo Senhor, amém? É verdade que às vezes a gente troca a água pela Coca-Cola, Mas você já percebeu que você toma a Coca-Cola depois que a água, porque a Coca-Cola não mata a sede? Então, se você beber bastante água do Espírito, você não vai precisar se alimentar, se encher das coisas que o mundo muitas vezes oferece. As coisas que o mundo oferece parece às vezes que são mais docinhas, mais atrativas ao nosso paladar, E a água muitas vezes parece que não tem sabor, não tem cor, Mas de fato, a água é a única coisa que mata a sede, e a Bíblia diz que a água do Espírito está disponível para cada um de nós, amém? Então, se sacie com essa água que vem através da palavra, através do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre um segredo para ser feliz, um segredo para realmente se ver como um vencedor, e vocês vão descobrir que esse segredo não é talvez um segredo, mas é que nós não vemos. Quando você fala em segredo para vencer, segredo para ser feliz, parece que é algo tão bem escondido, Parece que é algo que está sendo guardado a 7 chaves, que está sendo, que é privilégio de algumas pessoas apenas saber esse segredo, Porque a gente às vezes não se vê como um vencedor. Muitas vezes eu garanto isso, que tanto eu quanto vocês já se viram mais parecidos com perdedores do que vencedores, Vira e mexe, a gente tem aqueles altos e baixos, Tem dia que você está lá no topo, Você está dizendo: hoje eu estou me sentindo um vencedor, está tudo dando certo, está tudo saindo da maneira que eu planejei, mas tem aquele dia que parece que tá decidido que tudo vai dar errado, Fura o pneu do carro, é o chuveiro que queima, é a água que acaba, E parece que aquele dia a gente não se sente mais que vencedor. Mas sim, queridos, a palavra ela não muda. E a palavra diz que Deus nos fez, nos criou para ser mais que vencedor, que é um nível sobrenatural de vencedor. Só vencedor nós somos quando conquistamos as coisas desse mundo. Quando você é bem-sucedido nesse mundo, talvez você possa dizer: não, eu sou um vencedor. Mas quando nós vencemos, não apenas no mundo, mas vencemos como cristãos, na fé, as batalhas da vida, então nós podemos nos considerar mais que vencedores. Amém? E esse segredo é contentamento. Nós vamos descobrir, através da vida do apóstolo Paulo, que é um referencial em muitos aspectos para nós, que contentamento é algo que realmente faz a diferença na vida do cristão, E também, queridos, eu posso dizer que o oposto de contentamento é a razão para as pessoas talvez mais bem-sucedidas nesse mundo estarem tristes e estarem se vendo como perdedores. Há alguém que pode ter muito, mas muito mesmo, talvez que
aos nossos olhos seja assim, a uma medida que você diga, nossa, se eu trabalhar a vida inteira eu não vou alcançar isso. Mas ela ainda continua se sentindo perdedora, ela ainda continua insatisfeita. Né? Mas pode ser que alguém que nós conhecemos tenha até menos do que aquilo que Deus, né, colocou nas nossas mãos, e essa pessoa desfruta de um nível de alegria e de satisfação maior do que nós. Então, a satisfação não está, né, somente relacionada, ou não está relacionada à quantia, ao valor, ou à bem-aventurança que uma pessoa tem, mas ao coração dessa pessoa. Amém? Nós podemos olhar para Jesus e pensar, Jesus não foi bem sucedido. O que Jesus acumulou nesse mundo? O que ele, né, se a gente for fazer um paralelo com as vitórias de Cristo, com o paralelo que o mundo está buscando ter vitórias, Jesus foi um perdedor, mas ele foi o maior vencedor de todos. Ele venceu a morte, ele venceu todas as questões naturais e espirituais que a gente possa imaginar, foram submetidas ao controle de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo mesmo, que a gente vai ter como referência, se nós pensarmos, né, num nível de vencedor, talvez se diga, não, o apóstolo Paulo não foi um vencedor, porque, afinal de contas, né, ele sofreu muito. Ele teve naufrágios, ele teve açoites, ele teve prisões, ele teve perseguições, ele passou fome, ele teve nudez, ele foi apedrejado. Né? Que nível de vida vencedora é essa? Mas ele se considerava um vencedor, apesar das circunstâncias que, né, rodeavam a vida dele. Então, nessa noite, talvez contrariando a expectativa de vocês, eu não vou pregar que o vencedor é aquele que tem tudo o que quer, mas o vencedor é aquele que tem Deus acima de tudo no seu coração. Amém? Vamos para a palavra? Se você puder abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Não costumo ler, né, nessa versão, mas ela dá uma explicação mais completa sobre, né, contentamento. Não sei qual é a versão da Bíblia que você está lendo, mas você vai compreender também. Aqui, em Filipenses 4, 11 ao 13, o apóstolo Paulo diz: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito. Em outras versões, né, ele fala com uma linguagem no sentido de que eu tenho tudo o que eu quero, tenho tudo o que eu preciso. Né? Estar satisfeito pode ser explicado dessa maneira: eu tenho tudo o que eu preciso. Né? Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem tudo o que ele precisa. Isso é ser bem-sucedido, não é? Se você tivesse tudo o que você precisava, você ia se considerar, né, um vencedor? Você ia estar satisfeito? Ele diz isso: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito. Uma coisa importante, isso é possível de aprender. Nós não nascemos sabendo, ninguém aqui já nasceu com essa capacidade de se satisfazer em Deus. Pelo contrário, assim como o apóstolo Paulo ele aprendeu, nós também precisamos aprender a nos satisfazer com o que nós temos. No versículo 12 ele diz assim: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Não costumo fazer isso, mas vou pedir para você repetir comigo. Diga assim comigo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém. Que assim seja, que essa declaração que você fez se torne uma realidade na tua vida, que você seja realmente um homem, uma mulher de Deus bem-aventurada, que seja fortalecido no Senhor e que nada seja suficiente para parar você na fé. Mas no ponto antes, né, no versículo 12, ali na metade do versículo 12, ele diz: eu aprendi o segredo. Né? Mais uma vez ele fala, né, no sentido de aprender. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. Né? E ele fala: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar. O que isso quer dizer? Você estava pensando num lugar onde você ia ser feliz, onde você ia ser pleno, aonde você ia estar satisfeito. Mas ele falou: eu aprendi a ser pleno em todo lugar. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Está destruindo a nossa teologia
a nossa percepção de que há lugares que podem nos fazer felizes e outros não. Ele fala, eu aprendi a ser feliz em todo lugar. E também, mais uma vez, ele vem derrubar uma percepção errada nossa, que ele diz, eu aprendi a ser feliz, a estar contente, a me sentir mais que vencedor em qualquer situação. Às vezes a gente está esperando as coisas mudarem para a gente ser feliz, para a gente se sentir pleno. Mas talvez isso nunca chegue, ou talvez demore muito para chegar, e até lá você vai ser uma pessoa deprimida, até lá você vai ser uma pessoa insatisfeita. Não, queridos, nós precisamos aprender assim como o apóstolo Paulo. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Será que Paulo era melhor que nós? Será que ele era mais queridinho do que nós? Tenho certeza que não. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não ama mais, embora, né, Paulo tenha sido um grande homem de Deus, alguém que realmente é um referencial na fé, mas Deus não amava mais ele. Deus não amou o Filho mais do que a nós. Se a gente fosse fazer uma interpretação baseada nos nossos conceitos, talvez a gente ia dizer que Deus amou mais a nós do que o Filho, porque Deus entregou o Filho por nós, para nos salvar. Então, se Paulo, que não era mais amado do que eu, que não era mais amado que você, aprendeu a estar contente em qualquer situação, nós também podemos nos tornar vencedor diante de qualquer situação. E ele acrescenta ainda, para mim isso é difícil, ser feliz passando fome. Ele fala, bem alimentado ou não. Eu fico meio mal-humorado, fico meio ansioso se faltar, né, o rango, né? Mas ele fala isso, né? Eu aprendi a me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. E aqui chega num ponto, né, realmente significante para nós. Tendo muito ou tendo pouco. E ele está falando de recursos, né? E eu sei que é desafiador, né, você pensar como é possível alguém estar contente, como é possível alguém estar satisfeito, pleno, se está faltando recursos para essa pessoa. Pois Deus é suficiente. Amém, queridos? E Ele é o dono, né, de todas as coisas. E se nós temos Deus, né, o recurso também virá através da provisão dEle. Amém? Outro texto que eu queria ler com vocês está lá em Provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7. Aqui o texto diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, ou para a alma faminta, todo amargo é doce. Você já tinha lido esse texto? Veja só, medite no que diz ali. A alma farta pisa o favo de mel. Talvez se diga, pastor, eu nem sou muito fã de mel, para mim é fácil jogar fora o mel, né? Mas, né, um contexto bíblico, né, você percebe lá pelo Antigo Testamento que o que Deus deu ao povo no deserto era um maná que tinha, né, uma aparência, um sabor de mel, né, algo que você vê o mel sendo usado como uma figura de algo valioso, de algo nutritivo, de algo, né, saboroso, né? Independente do nosso paladar, a Bíblia nos dá a entender isso. E aqui o texto está dizendo que a pessoa que está satisfeita, ela pisa o favo de mel. E eu queria mostrar para você que isso é extremamente importante. Estar satisfeito, pisar o favo de mel. Qual é a relação comigo, pastor? Sabe, queridos, como que o inimigo tenta as pessoas? Com coisas ruins? Com coisas amargas? Com situações difíceis? Não, ele tenta a gente com coisas que a gente gosta. Seja no paladar, seja nos nossos olhos, seja na maneira de pensar. Ele sabe, né, o que atrai o nosso coração, e então ele vem e nos provoca. Mas se você estiver satisfeito com Deus, sabe o que você vai fazer? Independente do quão valioso é a oferta, você vai pisar. Agora há um outro lado. O texto diz também, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Se você não estiver satisfeito com Deus, o inimigo nem tem muito trabalho. Ele pode trazer o restinho, aquilo que está sendo desprezado, mas a situação de estar faminto faz a gente aceitar a oferta dele. Aí a gente começa a ver o quão importante é estar satisfeito. Eu tenho certeza que você talvez vai se lembrar de uma situação que você foi capaz de rejeitar uma oferta irrejeitável, porque estava satisfeito,
mas também pode ser que a gente se lembre de uma situação na nossa vida que você fala assim, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu topei aquela situação. Porque eu não precisava. Porque eu sabia que era errado. Porque eu acreditava que aquilo não era o correto. Mas a minha necessidade fez. Né? Você lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú, filho mais velho, né, de Isaac, tinha direito à primogenitura, tinha direito à bênção do pai, mas ele chegou com fome. E a Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer de fome. Então ele era uma alma faminta. E aí a oferta de Jacó para ele, imagine, trocar a herança dele. E não era pouca coisa, queridos. Eu não tenho números para apresentar para vocês, mas a herança de Esaú não era pouca coisa. E sabe pelo que ele trocou? Por um prato de lentilhas. Porque o texto, né, está explicando a realidade lá. Porque ele chegou faminto. Ele chegou faminto, ele não estava satisfeito naquele momento. E aí Jacó, como alguém bastante astuto, falou, olha, tranquilo, uma sopinha de lentilha vai fazer bem para você, mas contanto que você me dê, né, de presente a tua herança, o teu direito de primogenitura. Então esse texto, embora pequeno, fala muito sobre a importância de estar satisfeito, sobre a importância, né, de realmente estar preparado para rejeitar as ofertas do inimigo, né? E é assim que acontece. Alguém que estiver satisfeito com Deus, pode vir tentação, pode vir realmente aquele negócio que você diz, meu Deus, em outra situação eu cairia, mas eu estou satisfeito com o meu Pai, e aí eu consigo rejeitar. Mas viver descontente é um perigo, amém? Quem está contente com Deus, quem está satisfeito nele, o coloca em primeiro lugar. Isso também é importante, né? Nenhum de nós, garanto para vocês, que vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar se não estiver satisfeito com Ele. A gente sempre coloca em primeiro lugar na nossa vida aquilo que mais nos satisfaz. Um dos concorrentes de Deus na Bíblia é Mamon, é uma figura do Deus dinheiro, né? Se alguém se satisfaz mais com o dinheiro, então o dinheiro estará lá no primeiro lugar. Mas se alguém diz, o dinheiro é importante, mas eu conheço o lugar dele, Deus é mais importante para mim, eu estou contente com Deus, eu estou satisfeito com Deus, então Deus ocupará o primeiro lugar na nossa vida, amém? Tome nota disso. Queria ler para você a explicação aqui de um dicionário sobre contentamento. Lá no Wikipédia, se você for conferir, está escrito assim: não se pode classificar completamente o contentamento, não é possível descrever, né, de forma plena o que é contentamento, mas se sabe que pode ligá-lo a uma expectativa completa, satisfação interior que independe do exterior. Isso é interessante. O mundo ao nosso redor pode estar caindo, mas aqui dentro está tudo certo. Satisfação, contentamento é um sentimento, um estado interior que independe do exterior. Eu sei que falar é fácil, né? Falar a definição da palavra contentamento é coisa fácil demais e bonito também. Mas nem sempre a gente consegue alcançar esse nível de olhar para os lados, de ver as coisas, né, indo mal, mas ainda permanecer, né, inabalável no nosso coração. No grego, a palavra contentamento, a palavra, né, satisfação, é autarkeia, uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. É estar suprido de todas as necessidades para a vida, um espírito contente com a sua sorte ou fortuna. Nós estamos vendo uma linguagem, né, secular, então, né, você vê que lá no mundo, estar contente, estar satisfeito é, né, ter sorte ou fazer uma fortuna como recursos que possui, ainda que sejam limitadíssimos, né? Mas ainda lá no mundo, o significado de contentamento, de satisfação, não fala de quantidade, mas de qualidade do nosso coração, amém? Um coração que está satisfeito em Deus é um coração valioso, amém? E muitas vezes eu tive esse coração, mas muitas vezes também eu me vi com um coração não muito valioso, porque não estive satisfeito com Deus, amém? Vamos lá, queridos, se você
está, né, recebendo, continue atento, né? Se, né, contentamento e satisfação coloca o Deus em primeiro lugar, em contrapartida o caminho mais curto para a queda, o caminho mais curto para nos afastarmos de Deus é a insatisfação. Não é verdade? Se você, né, sempre fez compra lá no Mercado Martins, mas um dia você foi tratado mal no caixa, você estava satisfeito, estava fazendo economia, estava comprando os produtos firmeza, né, Larissa? Todo mundo atendia bem você, então você estava satisfeito, você nunca mudava de mercado. Mas um dia você continuou fazendo economia, continuou comprando produtos de qualidade, mas alguém no caixa não tratou bem você. O que aconteceu? Insatisfação. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Mudo de mercado. Mudo de posto de combustível, mudo de farmácia, mudo de igreja. As pessoas normalmente mudam de igreja quando não estão satisfeitas, né? E o pior de tudo, queridos, mudam de Deus. Aí, né, chegou a um estado assim de extremo, né, porque isso é uma realidade. Embora seja assustador falar que as pessoas mudam de Deus quando não estão satisfeitas com Deus, mas isso é a verdade. O caminho mais curto para alguém, né, se afastar de Deus é a insatisfação. Se nós, né, nos vermos nessa condição, nós precisamos, né, realmente orar para Deus trabalhar no nosso coração, porque senão daqui a um pouco nós estamos muito longe dele. Amém? Então nós podemos contemplar essa realidade na vida do povo de Israel. Se você conhece a história do povo de Israel, um povo que estava lá no Egito como escravo, sofrendo, trabalhando, né, sem nenhuma perspectiva, né, de vida abundante, clamando a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel no Egito e por isso enviou, né, Moisés e Arão para se tornarem libertadores daquele povo, mas no caminho o coração deles começou a ficar insatisfeito com Deus, porque lá no Egito, mesmo sendo escravo, eles tinham os seus alhos, as suas cebolas, a sua carne, a sua água, mas agora o coração deles começa a ficar insatisfeito. E eles começam a se afastar de Deus. E sabe o que eles fazem? Substituem Deus. Você se lembra que num momento específico dessa jornada, eles constroem um bezerro de ouro? Eles abandonam o Deus Todo-Poderoso que estava salvando eles, levando para uma promessa, e eles constroem um bezerro de ouro e chamam de meu Deus. E eles dizem, esse Deus vai nos levar de volta para o Egito. Então o que eu falei aqui parece ser assustador, mas é uma realidade. Nós sempre vamos trocar as coisas na nossa vida quando estivermos insatisfeitos. Se você tem um carro, quando você não estiver mais satisfeito com esse carro, você vai procurar trocar esse carro. Se você tem uma casa, quando você não estiver mais satisfeito com essa casa, você vai procurar trocar essa casa. Se você tem um Deus, mas não está satisfeito com esse Deus, esse é um risco, querer trocar esse Deus por outro Deus, né? Então nós precisamos estar satisfeitos com Deus, para não, né, criar um bezerro de ouro no nosso coração, para não trocarmos o Deus Todo-Poderoso por uma outra divindade secular, né, que é possível que aconteça. Amém? Então se isso, né, se você vê essa possibilidade no teu coração, hoje é o dia da gente se arrepender. Se você se perceber, né, insatisfeito com Deus, é o momento da gente dizer, Deus, não é o Senhor que não está suprindo as minhas necessidades, é eu que não estou satisfeito. É eu que não estou correto, me posicionando corretamente diante do Senhor. E a gente se arrepender, queridos, para que a gente não corra esse risco de, né, criar um Deus e colocar um Deus no lugar do nosso Deus, do Deus verdadeiro. Amém? Vamos ler o texto de Êxodo. Êxodo 32, 1 ao 4. Lá em Êxodo 32, 1 ao 4, diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro, os levaram a Arão, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, e então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Aqui nós percebemos que foi uma progressão, né? Eles começam insatisfeitos com a comida,
com a falta de água, com a falta de carne, e vai progredindo. Agora eles estão muito insatisfeitos porque Moisés subiu o monte para ter um encontro com Deus e está demorando voltar. E porque Moisés não está, fazendo aquilo que eles esperavam fazer, agora eles decidem substituir o Deus de Moisés também. Então é um risco muito alto. E eu peço que vocês levem em consideração, até para a gente poder ensinar isso para os nossos filhos. Se nós queremos manter os nossos filhos seguros, nós precisamos ensinar eles a estar satisfeitos com Deus, porque se nós criamos filhos insatisfeitos com Deus, nós estamos permitindo que eles se exponham a riscos muito grandes. Amém? Satisfação com Deus também é a única maneira de dizer não para Satanás. Você conhece a passagem bíblica de Mateus 4, versículo 5? Mateus 4, do 5 a 11, retrata a história da tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus já estava há 40 dias sem se alimentar, sem também ter contato com outras pessoas. Ele saiu e ficou 40 dias para ter um momento a sós com o Pai. E, claro que não é à toa, depois dos 40 dias, Jesus estava muito necessitado, muito insatisfeito. Quem aparece na cena? Satanás. Deu certo com o povo no Egito, deu certo com tanta gente, agora é a hora que Jesus vai trocar o Deus dele. Agora é a hora que Jesus vai trocar a palavra, o princípio, o ensinamento que ele recebeu, a obra que ele recebeu, por comida, porque ele está com fome há 40 dias. Mas, queridos, Jesus estava precisando de tudo, menos de uma coisa: de outro Deus na vida dele, porque ele estava satisfeito com o Pai. Só por isso deu errado a estratégia do inimigo. Se fosse qualquer outra pessoa, poderia estar bem alimentado, poderia ter saciado e todas as outras coisas, mas se estivesse insatisfeito com Deus, a estratégia de Satanás teria dado certo. Mas Jesus estava plenamente satisfeito com o Pai. Mateus 4,5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Ainda Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu não vou ler o texto completo, há muito mais o que nós poderíamos ler aqui, mas para ter um entendimento daquilo que nós estamos falando sobre a importância de estar satisfeito, já dá para ver. Jesus só não caiu na tentação de Satanás porque o coração dele estava plenamente satisfeito com o Pai. E olha, queridos, Jesus estava num momento de calamidade, vivendo algo assim que nós diríamos, talvez ali, um momento terrível, passando fome, passando realmente muitas dificuldades ali depois dos 40 dias de jejum. Mas ele estava satisfeito com o Pai. Então a única maneira, e nós precisamos dizer não para o inimigo, nós precisamos dizer não para o pecado, mas a única maneira, talvez em alguns momentos da nossa vida a gente até diz: não, pode ficar tranquilo, pastor, o inimigo não tem vez aqui, mas espera chegar a necessidade. Eu ouso dizer que todos nós temos um preço. Vai dar errado até o preço certo ser oferecido. Todo mundo tem um preço, naturalmente falando. Você pode pegar a pessoa mais séria que você conhece, você pode pegar a pessoa mais íntegra que você conhece. Vai ser um preço alto. Mas se essa pessoa íntegra e séria não estiver satisfeita com Deus, uma hora alguém vai acertar o preço e ela vai ceder. Então, não é o quanto você é sério, não é o quanto você é íntegro, é o quanto você é satisfeito com Deus que vai impedir o inimigo de realmente atrair você. Amém? A obra de Deus também, nós podemos servir a Deus por motivos errados. É possível fazer a coisa certa por motivações erradas. Eu posso servir a Deus em troca das bênçãos de Deus.
As bênçãos de Deus estão disponíveis a cada um de nós, mas servir a Deus em troca das bênçãos de Deus seria algo errado. Uma pessoa só vai servir a Deus pela motivação correta se ela estiver satisfeita com Ele. Amém? João 4,31, o texto diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com Ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Com outras palavras, Jesus disse para os discípulos: a comida que vocês têm para me oferecer não me satisfaz. O que me satisfaz é olhar para o rosto do meu Pai e ver Ele feliz comigo. Então ele estava servindo, ele estava ali, numa jornada, tão cansativa, tão desgastante, que ele não tinha nem para comer, nem tempo para comer. Ou melhor, ele escolheu não parar para comer, porque talvez ia atrasar a obra do Pai. Como é possível? Só porque ele estava satisfeito. Então Jesus não trocou nada, não recebeu nada para trabalhar para o Pai. Ele estava satisfeito com o Pai e isso era suficiente. Então nada será mais atraente que corresponder com o chamado de Deus, nem mesmo uma necessidade física. Uma pessoa satisfeita não cairá na tentação de fazer qualquer tipo de barganha com Deus. Amém, queridos? A satisfação gera alegria. Amém? Ela é praticamente a mesma coisa. Praticamente o mesmo significado, satisfação e alegria. É um sentimento de estar pleno, de estar completo. E isso é muito importante. Se nós lermos a história de Neemias, lá em Neemias 8:10, a palavra diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se vocês lerem o livro todo de Neemias, vocês vão ver que o inimigo, ele foi perseverante contra Neemias. Neemias sai da condição de eunuco lá de outro país, de outra nação, com o propósito de ir reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Ele sai com a autorização do rei e com alguns materiais para fazer essa reconstrução. Mas chegando lá, ele vê um povo desanimado, que alguns ajudaram, mas outros não se envolveram, e fora isso, muitos inimigos. O inimigo usou várias estratégias. Distrair, muitas vezes a gente se distrai. Se não estiver satisfeito com Deus, a gente se distrai facilmente do chamado. O inimigo usou o snob. Chegou a dizer: olha, se você pode construir, fica tranquilo. Vai vir uma raposa que vai destruir o que você está. Muitas vezes nós nos abatemos pelo que as pessoas dizem, pensam, pela maneira que as pessoas reagem à nossa vida. Mas se a gente estiver satisfeito com Deus, isso não tem efeito contra a nossa vida. O inimigo chegou a falar para ele: olha, vamos para o templo. Vamos gastar um tempo lá no templo adorando a Deus. Ele fala: olha, eu adoro a Deus enquanto trabalho, fica tranquilo. Eu estou satisfeito com Deus, não vou parar a obra que Ele me deu até que ela seja concluída. Ameaças, medo. Se você está satisfeito com Deus, o medo não vai encontrar lugar no teu coração. A confiança no Senhor vai nos manter de pé. Amém? Por isso que Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Na verdade, a palavra não é necessariamente alegria, mas a satisfação em Deus se torna em força na nossa vida. Coisas que nós não conseguimos fazer quando não estamos satisfeitos, quando estamos satisfeitos com Deus, fazemos. Amém? Então veja como é importante a satisfação em Deus, porque ela é força na nossa vida. Ela nos leva à superação. O segredo para que o nosso sonho se torne realidade. Continua a mesma palavra, satisfação. Salmos 37:4, deleita-te no Senhor. Em outras palavras, se satisfaça em Deus. Se satisfaça em Deus e Ele considerará os desejos do teu coração. Se deleite no Senhor. Os desejos do nosso coração são uma bênção de Deus para aqueles que são satisfeitos.
Deleitar no hebraico é estar feliz, é ter prazer requintado. Então, é estar contente com Deus. Em contrapartida, mais uma vez, né, a insatisfação nos leva para os braços do inimigo, né? Eu não vou ler o texto porque é um texto muito conhecido, é a parábola do filho pródigo. Você vê um filho que tinha tudo, mas tudo mesmo. Você leu essa passagem? Lá no livro de Lucas, capítulo 15, você vai ler essa passagem do filho pródigo, dos 2 filhos pródigos. E esses filhos tinham tudo, tinham um pai amoroso. Como que você sabe que o pai era amoroso? Não dá muitos detalhes, queridos. Um pai que fica esperando o filho depois de ter uma situação tão deprimente, de ver o filho dizendo: olha, não quero saber de você, pai, me dá aquilo que é meu direito e vou embora. E esse pai fica esperando o filho. É ou não é um pai amoroso? Então esse filho tinha um pai amoroso, esse filho tinha recursos, tinha provisão, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas o que ele faz? Não estando satisfeito com o pai, vai embora. E aí, aonde que ele vai se encontrar? Desejando comer a comida dos porcos, né? Nos braços do inimigo. A insatisfação nos tira dos braços do pai e nos leva para os braços do inimigo. O filho se distanciou porque estava insatisfeito. Amém, queridos? Depois você lê esse trecho das Escrituras para que você, né, possa compreender melhor essa passagem. Nenhuma circunstância vai nos tirar na presença de Deus se nós estivermos satisfeitos nele. É fácil ver isso na vida dos apóstolos, né? Você vai ver eles sendo torturados, aprisionados, no cárcere, louvando a Deus. Como é possível? A gente pensa, como é possível? Como é possível estar numa situação tão deprimente dessa, adorando a Deus, louvando a Deus, se alegrando por ser perseguido? A gente está orando para não ter perseguição, eles estavam se alegrando por ser perseguido. Por quê? A resposta é a mesma, satisfação em Deus. Eles estavam felizes com Deus. Atos 16, 24 diz assim: tendo recebido tais ordens, ele os lançou, o soldado lançou, né, os apóstolos no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Agora eu pergunto para vocês, eles só ficaram felizes depois que o terremoto aconteceu, que as portas se abriram e as correntes se soltaram? Não, eles estavam cantando antes disso acontecer. Eles estavam adorando a Deus antes disso acontecer. Então a alegria deles não estava dependendo das circunstâncias. Eles estavam, né, vivendo acima das circunstâncias por causa da satisfação em Deus. Em Atos 5:41 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Como, né, esses caras eram satisfeitos em Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo oprimido, né, sendo aprisionado, torturado, e eles, né, batiam no peito: que legal, mais um dia, estou sendo perseguido, aprisionado, né, estou recebendo chibatadas por causa do nome de Jesus. Será que a gente conseguiria viver esse nível de satisfação em Deus? Vou contar uma historinha para vocês, fazer uma comparação, na verdade. Quem gosta de churrasco aí? Ninguém, parece. Ninguém levantou a mão. Um churrasquinho. Aí, ó, agora me animei. Eu também gosto. Mas tem uma costela, é bom demais, né? Daqui uns dias vai ter costela aqui, pessoal. Vai ter costela. Só estou dando como é que chama? Um spoiler. Vamos fazer daqui uns dias um culto de homens, culto de mulheres. Vamos fazer uma costelona para nós aqui. Mas pense, imagine que vocês estão querendo abrir um negócio. Abrir um negócio no ramo alimentício. Não tem nada a ver com a Tati. A Tati já é bem sucedida, não tá a ver com você. Sem concorrência. Aí você está pensando em abrir uma pastelaria.
E você está procurando um ponto na cidade para abrir essa pastelaria. E daí você passa por todos os lugares, puxa vida, aqui não tem nenhum comércio, não tem nenhuma padaria, não tem nenhum mercado. Aí você passa em outro lugar, puxa vida, aqui tem uma churrascaria. Vou abrir aqui na frente da churrascaria. Qual que é a chance da pessoa que está indo para a churrascaria comer uma costela, uma alcatra, abrir mão do alcatra, da costela, para ir comer um pastel? Será que vai dar certo esse negócio? Não dá certo. Não dá certo. E é isso, queridos. É pouco provável que alguém tenha essa ideia de vender pastel na porta da churrascaria. Mas se tiver, vai fracassar. E nesse contexto, Satanás é o vendedor de pastel. Se Deus é o dono da churrascaria, se você gosta de churrasco, você vai comprar o pastel de Satanás? Não. Mas se você não gosta de carne, se você não está satisfeito com Deus, não precisa nem ser um pastel muito bom, você vai acabar comprando, né? Então, qual que é o entendimento dessa história? Quando nós estamos bem servidos, quando nós estamos bem alimentados, quando nós estamos bem supridos, bem protegidos, bem guardados, bem aliançados com Deus, Satanás não terá sucesso. Mas se a gente está com fome, quando eu estou com fome, não faço luxo. Pode ser um pastelzão daquele, né, de crente, pastel de crente, né, que só óleo, né? Só óleo. Se eu estou com fome, óleo e vento, né? Aí a gente aceita qualquer coisa. Mas se eu estou na churrascaria, eu vou sair da churrascaria, eu vou sair da presença de Deus, vou sair da mesa do pai para ir lá na porta da churrascaria comprar um pastel. As crianças fazem isso às vezes, não é verdade? E não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu fico, meu Deus, saiu caro esse churrasco aí, o abençoado filho quer trocar por uma coisa que você pensa, meu Deus, isso aí em termos populares é uma porcaria. E às vezes a gente faz a mesma coisa na fé. Sai da mesa do Pai, um lugar de abundância, um lugar de coisas tremendas, maravilhosas, para ir comer porcaria das mãos do inimigo, né? Por causa da nossa insatisfação. Amém, queridos? E pedir para você ficar de pé nesse momento. Se você puder fechar os teus olhos e fazer uma pequena autoavaliação. Tem um monte de fatores que podem nos fazer ter altos e baixos em relação à nossa satisfação com Deus. Nós precisamos entender que nós somos vulneráveis. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui tem superpoderes. Ninguém aqui é invencível. Ninguém aqui, né? Na verdade, a maior probabilidade de nós perdermos, nós cairmos, é quando nós achamos que nós somos invencíveis, que nós achamos que nós não caímos. Então, estamos literalmente próximos de cair. E eu queria que você realmente pensasse como tem andado o teu coração, como você tem se satisfeito em Deus. Quando você vai para a presença de Deus, há alegria. Quando você vai para a presença de Deus, há quebrantamento. Quando você vai para a presença de Deus, há gratidão. Quando você vai para a presença de Deus, há adoração, há cantos, né, há louvor. Ou quando você vai para a presença de Deus, é aquele sentimento, meu Deus, tomara que acabe logo. Essas horas não passam. Puxa vida, Senhor, eu estou tão ocupado. Será que o Senhor vai ficar bravo se eu sair da sua presença agora, porque eu tenho que resolver alguma coisa? Pense, queridos, eu não quero que você fique debaixo de culpa, de condenação, mas eu quero que você perceba que às vezes nós não temos tempo para fazer essa avaliação e estamos correndo riscos desnecessários. Se você não conseguir por conta própria entender qual é o nível de satisfação com Deus, pergunte a Ele. Ele tem, o poder de nos responder. Ele pode dizer exatamente o quanto nós estamos ou não satisfeitos com Ele. E é algo recíproco, queridos. Eu penso também que é importante nós pensarmos o quanto Deus está satisfeito conosco.
Nós precisamos tanto estar satisfeitos com Deus, como entender que Deus está satisfeito conosco. Embora Deus não faça acepção de pessoas, Ele não ame ninguém aqui mais do que outra pessoa, mas pela palavra de Deus nós entendemos que Deus faz acepção de atitudes. Embora não tenha nada nesse mundo que possa fazer Deus amar mais ou menos eu e vocês, há muitas possibilidades de Deus estar mais feliz ou menos feliz comigo e com vocês. Lembre-se disso, Deus não escolhe, não faz acepção de pessoas, escolhe alguém porque essa pessoa é mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais próspero ou menos, mas Deus escolhe aqueles que têm realmente buscado mais a eles. Aliás, Deus está mais feliz com aqueles que têm correspondido com a expectativa do coração dele. Então nessa noite, aproveite esse momento, esse final de sábado, para fazer essa avaliação no teu coração. Eu tenho andado um pouco insatisfeito. É tantos escândalos no meio religioso, é tantas situações, parece que não dá mais para confiar em nada, em ninguém. Queridos, às vezes nós vamos transferindo as nossas frustrações das pessoas para Deus. Você está insatisfeito com alguém, com alguma situação, é fácil dizer: Deus, como que eu posso estar feliz se você não faz nada, se você não muda essa realidade? E às vezes nós corremos esse risco de transferir a nossa frustração, as nossas decepções, desse plano natural para o plano espiritual, e cada vez nos afastamos mais de Deus, e cada vez corremos mais riscos. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, colocando o nosso coração na Tua presença, Senhor, e clamando que o Senhor nos ajude a entender exatamente, Senhor, a nossa realidade, que nós possamos despertar, Senhor, de uma situação de risco, nós possamos despertar de uma situação de descontentamento, descobrir, Pai amado, os segredos que o apóstolo Paulo descobriu, que não é a circunstância, que não é o lugar, que não é as pessoas, que não é, Pai amado, as coisas naturais, mas que é o nosso coração em relação ao Senhor que vai fazer a diferença. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê um novo coração nessa noite, que o Senhor nos dê um novo entendimento nessa noite, que o nosso coração possa se aliançar contigo, que nós possamos dizer, Pai, assim como o apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que nós possamos, Deus, olhar para o Senhor como o único lugar de plena satisfação, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, como a única resposta para as nossas perguntas, que nós possamos oferecer, Senhor, o vazio do nosso coração, para que o Senhor venha habitar e completar, Senhor, todo esse vazio. Nós possamos dizer, Pai amado, não apenas como uma frase de efeito, mas dizer, Senhor, que Mateus 6,33, buscar o reino em primeiro lugar, é uma atitude que nós vamos ter de hoje em diante, e colocar as demais coisas em segundo, terceiro e quarto lugar, e assim por diante, Senhor. Que no nome de Jesus a nossa satisfação possa nos levar a Te servir, Pai, de maneira realmente, Senhor, fervorosa. Que a nossa satisfação contigo nos faça fugir de toda e qualquer proposta, que nós possamos pisar sobre as coisas mais deliciosas que esse mundo possa nos oferecer, porque nós temos uma mesa farta diante de nós. Deus, no nome de Jesus, Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos. Oh Senhor, no nome de Jesus, mais do que uma oração, nós queremos dar o nosso coração, nos render completamente a Ti, depender totalmente de Ti, no nome de Jesus. Que nenhuma tentação encontre lugar nas nossas vidas, nós tenhamos uma resposta sempre pronta para dar para o tentador: não preciso disso, não quero isso, não desejo isso, eu desejo a presença do meu Deus, eu preciso da presença do meu Deus, eu sonho com a presença do meu Deus. É Ele que me satisfaz, é Ele que sacia a minha sede, é Ele que sacia a minha fome, é Ele que enche o meu coração, é Ele que realmente, Senhor, alegra as nossas vidas. Queria desafiar você a adorar o Senhor nessa noite por um instante.
mais do que os teus pensamentos, coloque mais do que os teus planos, coloque mais do que os teus projetos, coloque mais do que os teus tesouros, coloque o teu coração na presença do Senhor, entregue a Ele o teu coração. Se você sentiu necessidade de realmente reafirmar, de refazer aliança com Jesus, faça isso agora, querido, você já sabe. Diga a Ele: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu quero dizer, Senhor, que eu quero gastar o resto dos meus dias na Tua presença, que o que eu mais anelo é estar contigo eternamente, que eu me arrependo dos meus pecados. Diga a Ele tudo aquilo que é necessário dizer, queridos, aquilo que talvez está aí trancando o teu peito, o teu coração. Desentulhe o teu coração diante dEle. Diga a Ele: Senhor, me perdoa por ter quebrado a aliança, por ter pecado, por ter caído, por ter me afastado. Diga a Ele: Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero Te servir, eu quero entregar o meu melhor para o Senhor. Eu quero, Pai, alegrar o Teu coração. Diga a Ele: eu descobri que eu nasci para alegrar o Teu coração. Obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor. Cada um de nós possa retornar para as nossas casas satisfeitos, alegres, plenos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode dar um aplauso a Ele? Deus poderoso, maravilhoso, tremendo. Amém. Esse sucesso o mundo nunca terá. Esse sucesso nunca ninguém vai descobrir, a não ser pela palavra de Deus. Um lugar de realização plena, rico de tudo, satisfeito em tudo. Amém? Esse é o privilégio que Deus deu para a igreja dele, né? Não estou falando a placa da igreja, mas para a igreja dele, aonde quer que esteja, né? Essa igreja tem acesso às riquezas do reino dos céus. Amém, queridos? Você é um privilégio, um privilegiado, uma privilegiada por ter acesso ao Pai. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida. Antes de nós encerrarmos, queria lembrar vocês que nós, no sábado que vem, vamos ter a visita, né, dos irmãos da Alcance em Bituva, né? Vão estar aqui ministrando louvor, a palavra, né? Queria encorajar vocês a se organizarem para estar aqui, para convidar mais alguém, né? Para aproveitar e conhecer mais uma parte da família na fé, né? Como eu disse no sábado anterior, já conhecemos alguns, né? De Inácio, de Rebouças, de Irati, e agora é a vez de vocês, né, conhecerem, para aqueles que já conhecem, desfrutarem um pouquinho mais do que Deus tem plantado na vida deles, né? Que eles possam vir aqui e repartir conosco. Amém? Deus abençoe, queridos. Tenham uma semana abençoada, final de semana ainda, né? Abençoado, cheio de satisfação do Papai. Amém? Não vão embora antes de dar um abraço, antes de cumprimentar, antes de profetizar. Já coloca os dons, né, que Deus deu a vocês em prática agora nesse finalzinho de culto. E nos encontramos, se Deus quiser, na quinta-feira também no Conectando Vidas. Foi bênção demais nós Conectando Vidas quinta-feira. Eu sei que alguns às vezes não podem vir no meio da semana, mas foi bênção demais, foi uma alegria, né, muito poderosa. Amém? Então, faço esse convite para vocês também. Deus abençoe.